Hoje eu começo o programa falando sobre a pesquisa Datafolha. Os últimos números divulgados pelo Instituto mostram que a corrida eleitoral para a presidência em 2022 está estagnada. O ex-presidente Lula mantém larga vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro. Na pesquisa estimulada de intenções de voto no primeiro turno, Lula aparece com 44%. Bolsonaro tem 26%. Ciro Gomes aparece com 9%, João Dória com 4%, Henrique Mandetta com 3%. Brancos ou nulos, 11%, não sabem, 2%. Outros cenários de primeiro turno estão disponíveis lá no nosso site, você acompanha com outros nomes também essa corrida para a presidência no primeiro turno. Outro levantamento do Datafolha para o segundo turno mostra Lula na frente, né? Lula segue então à frente de Bolsonaro, 56% para o petista contra 31% para o atual presidente da República. Outros cenários também de segundo turno você encontra no UOL. O Datafolha ouviu 3.667 eleitores presencialmente entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos falar sobre esse assunto? Aqui comigo a colunista do UOL, Maria Carolina Trevisan, e também o cientista político Rodrigo Prando. Os dois, meu boa noite, sejam bem-vindos aqui ao UOL News. Carol, começo contigo hoje, analisando esses números. Estagnada, né, a corrida eleitoral, se a gente comparar com a última pesquisa, uma variação dentro da margem de erro, né, principalmente nesses números que a gente traz agora, e o ex-presidente Lula segue com uma ampla vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro. O que a gente pode projetar? Sei que ainda estamos longe, né, falta um ano, um pouco mais para as eleições, mas enfim, já são números, alguns indicativos que o Datafolha apresenta para a gente. Boa noite para você. Boa noite, Diego. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Bom, Diego, é assim, está estagnado o cenário, mas o presidente continua perdendo a aprovação, né? A reprovação é recorde, mais uma vez. Desde dezembro de 2020 é que ele tem essa tendência de aumento da reprovação. Então, dá aquele certo desespero no presidente, e quando ele fica desesperado, ele faz coisas que são um pouco extremas, né? E nunca são muito boas, né? E nunca são muito coerentes com o que o Brasil precisa. Mas aí, pensando nisso, claro, como ele perdeu muito apoio em parte dos evangélicos, que era um público fiel a ele, e também parte do agronegócio, como ele perdeu esse público, ele agora está apostando naquele mecanismo de inflar, então, Bolsa Família. Como ele está fazendo isso? Por meio de aumento de imposto do IOF, né? Então, isso pode ser também uma armadilha, porque pode não funcionar, pode causar mais instabilidade num país que já está com uma inflação muito alta. Os mais pobres sentem isso em casa, na geladeira, né, nos alimentos. A fome tem aumentado e todo mundo consegue enxergar isso. Só não enxerga aquelas pessoas que não se sentem parte da sociedade porque não sentiram que perderam dinheiro, né? Então, uma primeira avaliação do cenário em relação ao Bolsonaro, para mim, é essa. Em relação ao presidente Lula, Diego, acho que a gente está muito longe ainda das eleições. Lula não está em campanha até o momento, até porque não pode, mas ainda é muito cedo para a gente dizer que perdeu, ou que, enfim, ele está na frente, o PT está se preparando para disputar essa eleição com vantagem. Tem falado, né, economistas ligados ao PT têm falado sobre o que seria uma política econômica menos agressiva para a área mais liberal da economia. Então, a gente está vendo eles se preparando, mas ainda é muito cedo para definir cenários assim eleitorais, Diego. Ainda temos que acompanhar, né? Falta bastante tempo ainda, muita coisa pode acontecer nesse cenário.